This scene is probably one of the most horrific scenes I've seen in my 34 years of law enforcement. I just got a call from passerby. They were going by Twin Peaks, thought they heard a gunshot, looked over and saw a lot of people running. 17 de maio de 2015, Waco, Texas. Um tiroteio massivo envolvendo cerca de 5 gangues de motoqueiros diferentes deixa um saldo macabro: 9 mortes, 18 pessoas feridas e 177 detenções. Por trás das balas, uma complexa teia de interesses aponta para uma guerra por procuração entre motoqueiros e cartéis. Estas são 4 vezes em que os Hells Angels mexeram com os cartéis errados. Omdat we eigenlijk in principe in zo'n besloten gebeuren leven, weten de mensen eigenlijk helemaal niet wat er bij ons afspeelt. Dus het is eigenlijk allemaal maar raaien en doen, weet je wel. En een slechte naam is iemand, die bezorgt iemand heel erg snel natuurlijk. 11 de fevereiro de 2004, Paul de Vries, sargento de armas dos Nomads, a filial de Amsterdã dos Hells Angels na Holanda, é detido na sede do HAMC e morto junto com outros 2 membros do clube. Embora suas mortes estivessem diretamente relacionadas aos cartéis de drogas colombianos, este caso terminou com uma reviravolta inesperada, que deixaria uma marca na história da gangue. Vamos voltar ao final de 2002. A ascensão de Paul de Vries dentro do HAMC foi meteórica. O homem tinha um jeito de estabelecer conexões internacionais lucrativas. Foi por isso que ele contatou Ângelo Dias, membro de uma gangue fantoche dos Hells Angels em Curaçao. Ele o usaria como contato para uma grande operação envolvendo cartéis colombianos. Posando como pescador, Dias era na verdade um intermediário crucial, que usava uma frota de barcos para contrabandear drogas pelo mar. De Vries já viajava frequentemente para Curaçao para pequenas operações de contrabando de drogas, mas quando conheceu um homem chamado Tony Klassen, ele elaborou um plano para levar os Angels a um novo nível. Dias arranjou uma reunião com um sindicato colombiano, conhecido como Cartel de la Costa, ou Cartel da Costa Norte, uma organização de contrabando de drogas que operava no norte da Colômbia. De Vries propôs que eles transportassem 300 quilos de cocaína da Colômbia para a Holanda. Desta forma, os Hells Angels controlariam o negócio de cocaína na Europa com um carregamento inicial, avaliado em impressionantes 3 milhões de dólares. Ele fechou um acordo. Os lucros seriam divididos meio a meio entre os motoqueiros e os cartéis, mas somente depois que as drogas fossem vendidas e o dinheiro trocasse de mãos. Os colombianos cumpriram sua promessa e enviaram o carregamento, mas, de alguma forma, De Vries os informou: as drogas ficaram presas no Brasil. A verdade é que elas estavam seguras na Europa. Paul De Vries as havia apreendido e vendido o carregamento inteiro, embolsando todos os lucros para si. Ele ousou enganar um grande cartel colombiano em violação direta das regras do HAMC. Ele foi ainda mais longe e supostamente assassinou um membro, um homem chamado Cunningham, que estava pronto para falar e expor sua traição. As autoridades locais suspeitavam que De Vries tinha algo a ver com o desaparecimento de Cunningham, mas outras forças se moviam na escuridão, prontas para fazer justiça de forma muito mais rápida e impiedosa. As coisas tomaram um rumo sombrio rapidamente. Por um lado, as ações de De Vries foram um ato estupidamente ousado que ofendeu um poderoso cartel de drogas latino-americano. Por outro lado, ele havia violado os estatutos de seu clube. Os Hells Angels têm uma regra rígida contra enganar cartéis, o que é um pecado grave que pode corroer sua credibilidade e colocar toda a organização em perigo. Para a surpresa de ninguém, sua reputação começou a desmoronar imediatamente. Para piorar as coisas, De Vries começou a forçar os membros de seu clube a pagar taxas extras para cobrir as despesas do casamento extravagante de sua filha, em vez de usar o dinheiro roubado que todos sabiam que ele tinha. Ele era um presidente de filial vergonhoso e o HAMC estava pronto para derrubá-lo, mas não foi fácil. Ele era o homem capaz de estabelecer os valiosos contatos internacionais dos quais o clube dependia. Enquanto isso, o pessoal do cartel descobriu e estava exigindo seu dinheiro. Se essa situação desse errado, não era uma guerra que a filial pudesse vencer. A tensão interna atingiu seu pico e um membro da filial Nomads se encontrou secretamente com a liderança dos Hells Angels. Um pedido impensável foi aprovado: permissão para se livrar de De Vries. Todos estavam se movendo em segredo, incluindo De Vries. As autoridades revelariam mais tarde que também estavam observando os eventos se desenrolarem. A polícia havia gravado secretamente uma conversa arrepiante na qual De Vries marcava uma reunião em um bar de sushi para falar sobre expurgar sua própria filial para eliminar aqueles que ele acreditava não serem mais leais a ele. Nunca saberemos de onde vieram as ordens, mas a verdade é que seus dias estavam contados desde o momento em que ele decidiu roubar dos colombianos.
Sandra de Vries uit Geldrop verloor 6 jaar geleden haar man en vader. Beiden waren lid van de Nomads, de Limburgse chapter van de Hells Angels. Samen met een clubgenoot werden vader Paul de Vries en man Cor Pijnenburg vermoord door andere Hells Angels. Naquela noite de fevereiro, De Vries e seus 2 fiéis guarda-costas caíram em uma armadilha dentro de sua própria sede. Eles foram capturados e despachados rapidamente. Os 3 homens foram alinhados contra uma parede e mortos a tiros pelos conspiradores do golpe. Como um lembrete da nova ordem, os novos líderes da Chesed filial repintaram a sede e penduraram um quadro com a palavra Omertá, o famoso código de silêncio da máfia. Aquele que apela à lei contra seus semelhantes é um tolo ou um covarde. Aquele que não pode cuidar de si mesmo sem essa lei é ambos, pois um homem ferido dirá ao seu agressor: se eu viver, eu te matarei. Se eu morrer, você está perdoado. Tal é a regra da honra. As autoridades encontraram as 3 vítimas rapidamente. A nova diretoria dos Nomads, com total apoio da hierarquia do HAMC, havia se desfeito delas em covas rasas. O funeral de De Vries se tornou um evento continental quando as pessoas souberam de sua morte. Inúmeros Hells Angels de todos os países compareceram. Entre eles, Ângelo Dias, o contato de De Vries de Curaçao, estava lá para prestar suas homenagens e talvez procurar algumas respostas. Isso não agradou à nova liderança da filial Nomads, porque eles suspeitavam que Dias havia desempenhado um papel significativo no engano de De Vries. Não importava se as ordens vinham do HAMC ou do cartel ressentido. Dias era um homem morto. Eles o sequestraram imediatamente e o levaram para uma área isolada. Mas ele teve sorte. Um transeunte tropeçou na cena do sequestro enquanto passeava com seu cachorro, e os Nomads tiveram que cancelar a operação. Dias foi libertado e, temendo por sua vida, contatou imediatamente a polícia local. 13 Hells Angels verschijnen vandaag en morgen voor de rechter. Ze zouden betrokken zijn bij de moord op 3 Angels die in het Limburgse Echt in februari dood werden gevonden in een beek. Ele se tornou uma testemunha-chave no caso de assassinato de De Vries. Em troca de proteção, Dias contou às autoridades tudo o que sabia. Foi assim que as autoridades completaram o quebra-cabeça, incluindo os assassinatos, a traição de De Vries, o roubo da cocaína e o golpe que encerrou sua vida. Com seu testemunho, a polícia garantiu várias prisões no caso. Um total de 12 pessoas foram condenadas por seus papéis no assassinato, desde os nomes de topo que deram a ordem, até os membros que realizaram as execuções. No final, os Hells Angels sacrificaram seus próprios irmãos por um bem maior: a paz com o cartel colombiano e uma parceria de negócios lucrativa e contínua. Gordon Kendall and Jeffrey Ivins were murdered in a condo in Puerto Vallarta, shot several times at close range. RCMP suggests both had ties to BC's drug trade. Setembro de 2009, Puerto Vallarta, Jalisco. A irrupção brutal de vários membros armados do cartel Jalisco. Nueva Generación subitamente abala um complexo de condomínios. Gordon Kendall, de 31 anos, e Jeffrey Ivins, de 30 anos, um par de traficantes de drogas canadenses supostamente ligados aos Hells Angels na Colômbia Britânica, foram mortos a tiros à moda de execução, com vários disparos a queima-roupa. As autoridades mexicanas chegaram mais tarde, apenas para encontrar seus corpos e confirmar que os 2 homens estariam vivendo no México há algum tempo. Segundo o pai de uma das vítimas, eles iam e voltavam entre o México e o Canadá para garantir negócios de terras, mas a realidade era muito mais sombria. Ele obviamente pisou no calo de alguém. Com o que estava relacionado, eu não sei, disse ele à CBC News, depois de saber por sua programação que seu filho foi morto a tiros. Os 2 homens estavam envolvidos no comércio de cocaína na área de Vancouver e buscavam um lucro maior para sua operação. Eles planejavam contornar qualquer intermediário dos Estados Unidos, aumentando o preço do produto. Desta forma, eles poderiam obter sua cocaína diretamente do México. Comprando diretamente do fornecedor, eles reduziriam o custo de cada quilo de $20 mil quando comprado em Los Angeles para algo entre $8 mil e $10 mil em Jalisco. Mas este território estava completamente fora de sua alçada. No grande cenário das guerras do tráfico mexicanas, eles eram simples e ingênuos amadores. Não importava o quão grandes fossem suas conexões no Canadá ou quão próximos estivessem dos Hells Angels em Vancouver, eles não eram ninguém no México, apenas traficantes pequenos, ultrapassando os limites de um dos cartéis mais perigosos e sádicos da região. As operações do CJNG vão mais fundo do que eles poderiam imaginar. Confrontos com cartéis inimigos, autoridades locais infiltradas
e uma teia de corrupção que garante que nenhum estrangeiro possa navegar facilmente pelo cenário do tráfico de drogas. Segundo relatos de testemunhas, o ataque começou com um único atirador, se aproximando dos homens do lado de fora de seu prédio de apartamentos e atirando em Gordon Kendall. Jeffrey Ivans estava carregando uma arma, mas aparentemente não conseguiu usá-la, então ele fugiu em direção à área da piscina do resort. 2 atiradores adicionais chegaram ao local e perseguiram Ivans. Assim que o alcançaram, os 3 agressores atiraram repetidamente nos 2 canadenses, garantindo suas mortes. A polícia encontrou mais tarde uma caminhonete com placas canadenses, um Hummer e um Mercedes-Benz com placas mexicanas. Todos esses veículos estavam registrados em nome das vítimas no local, provando que eles estavam acumulando fortunas além do que suas famílias no Canadá jamais souberam. De volta ao Canadá, a polícia destruiu a imagem pública das vítimas com suas revelações enquanto eram lembrados por amigos nas redes sociais como espirituosos, charmosos e simpáticos. As autoridades ofereceram contexto para seus assassinatos. A Força-Tarefa Integrada contra Gangues da Real Polícia Montada do Canadá confirmou que tanto Kendall quanto Ivans eram conhecidos da polícia e eram suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas. Eles estavam cientes de sua participação no tráfico internacional de drogas há algum tempo. A família de Gordon Kendall afirmou que ele não tinha histórico criminal, enquanto Jeffrey Ivans tinha uma condenação menor por tráfico de drogas em 2002, que lhe custou apenas uma multa de $1.000. It shows you how naive these gangsters up here are. They think they can go down there and play ball with those guys. They're tied in with the army and the authorities and corruption. Inicialmente, as autoridades canadenses não divulgaram a afiliação das vítimas com os Hells Angels e disseram que eles supostamente trabalhavam com gangues da área de Vancouver. As autoridades mexicanas, por outro lado, nunca determinaram oficialmente um motivo para os assassinatos e não fizeram prisões no caso, deixando-o sem solução, como muitas outras centenas de assassinatos relacionados a drogas no país. 21 de dezembro de 2024, o procurado canadense Mathieu Barbu-Bélanger, de Repentigny, Quebec, saiu da academia e estava caminhando no estacionamento de um shopping. Ele havia conseguido escapar das autoridades canadenses depois que emitiram um mandado nacional por tráfico de drogas e seus profundos laços com os Hells Angels. No entanto, ele não conseguiu escapar da fúria dos cartéis de drogas mexicanos. Enquanto ele entrava em seu novo e luxuoso Jeep SUV preto sem placas, 2 motoqueiros pararam com armas grandes e pararam ao lado do veículo. O barulho dos tiros acabou rapidamente. Bélanger, de 39 anos, foi baleado 5 vezes na cabeça em um ataque de estilo profissional. O veículo de luxo não foi levado e nenhum pertence pessoal desapareceu. Ficou claro que não se tratava de um assassinato aleatório. Foi rapidamente revelado que Bélanger era um indivíduo de alto escalão entre os Hells Angels. Ele havia construído uma ponte sofisticada entre o submundo dos motoqueiros canadenses e os cartéis mexicanos, atuando como intermediário entre os Hells Angels e a facção Los Chapitos do cartel de Sinaloa, enquanto transportava mercadorias pelos Estados Unidos. As autoridades canadenses o haviam identificado claramente como um importante fornecedor de quantidades massivas de cocaína para os Hells Angels em Quebec. Procurado e tudo, ele vivia confortavelmente em Playa del Carmen com sua parceira, Andrei Vignola Sullivan, e seus 3 filhos nos últimos anos. Eles haviam cruzado com sucesso as fronteiras internacionais, obtendo documentos mexicanos falsificados e se afastando de suas identidades procuradas. Segundo o Jornal de Montreal, a polícia tinha informações que confirmavam seu estilo de vida luxuoso e seu papel principal no comércio de cocaína a partir de sua nova base no México. Era uma questão de tempo até que as más notícias chegassem. Em abril, Bélanger havia sido parado em uma barreira policial, em uma rodovia federal pela polícia mexicana e preso após uma busca em seu veículo. Ele carregava um revólver, munição e uma grande quantidade de metanfetamina. Ser tão descuidado teria consequências. Embora ele tenha usado sua influência e a corrupção ao seu redor para sair da prisão quase imediatamente, os cartéis de drogas extremamente violentos não seriam tão facilmente apaziguados. Sem como confirmar suas suspeitas, os analistas teorizaram que o assassinato de Bélanger poderia ter sido o resultado de alguma transgressão fatal contra seus fornecedores, a saber, a perda de produto nesta operação ou em outra. Talvez ele tenha tentado ganhar um dinheiro extra além das diretrizes do cartel, falhou em entregar um carregamento ou enlouqueceu e tentou estabelecer sua própria rota ou rede independente. No final, a economia do tráfico de drogas era implacável. Qualquer forma de competição com os interesses do cartel significava a morte. Mais de uma dúzia de cápsulas vazias, encontradas ao lado de seu SUV,
SUV, provaram que este foi um ato de vingança calculado. A morte de Mathieu Barbu Bélanger é apenas mais um assassinato não resolvido, sem prisões anunciadas, que ecoa o caso de 2009 que vimos no início, onde Gordon Kendall e Jeffrey Ivans foram executados de maneira semelhante em Puerto Vallarta, um dos muitos lembretes aos Hells Angels de que as grandes jurisdições dos cartéis estão simplesmente fora de seu alcance. It's a staggering number. 170 bikers facing murder charges after the Battle of Waco. Biker dude after biker dude, even a biker chick. O tiroteio de Waco de 2015 gira em torno da própria fundação dos clubes de motociclistas fora da lei americanos, também conhecidos como OMCs, os grupos de motoqueiros que operam em uma base hierárquica e territorial estrita nos Estados Unidos e em vários outros países ao redor do mundo. Nesta batalha campal de motoqueiros, 5 grandes gangues estavam envolvidas. De um lado, temos os Outlaws, um motoclube afiliado aos Hells Angels. Do outro lado, um supergrupo composto pelos Cossacks, os bandidos, os Mongols e os Scimitars. Mas o que realmente aconteceu aqui? Podemos dizer que os adversários primários nesta superbriga foram os 2 clubes baseados no Texas. O Bandidos Motorcycle Club, que se autoproclama uma organização dos Fat Mexican, é o 4º maior motoclube do mundo, com 300 filiais em 22 países. E o Cossacks Motorcycle Club, um clube menor, mas em rápido crescimento, que compreende a 2ª maior gangue de motoqueiros do Texas e desafia a soberania, tradicionalmente reivindicada pelos bandidos nos territórios do Texas. Basicamente, eles têm uma disputa de longa data sobre a recusa dos Cossacks em pagar taxas aos bandidos por operar no estado, já que eles controlam uma ampla gama de atividades criminosas, incluindo agressão, tráfico de armas, tráfico de drogas e assassinato. As 2 gangues são rivais naturais e destinadas a entrar em guerra uma com a outra à menor provocação, mas a violência que explodiu no restaurante Twin Peaks, em Waco, estava longe de ser um evento espontâneo. Foi o ponto de ebulição de uma longa rivalidade entrelaçada com o apoio de outras gangues de motoqueiros e sindicatos criminosos internacionais. Vamos voltar no tempo e dar uma rápida olhada nas linhas do tempo para entender seu violento vai-vem. Em novembro de 2013, o presidente da filial de Abilene dos Bandidos foi preso por esfaquear 2 membros dos Cossacks do lado de fora de um restaurante. Mais tarde, em dezembro de 2014, um Cossack foi espancado por bandidos em um evento da Toys for Tots em Decatur, Texas. Em retaliação, em março de 2015, 10 membros dos Cossacks forçaram um bandido solitário para fora da estrada perto de Lorena, Texas. O espancaram com correntes e canos de metal e roubaram sua motocicleta, em um movimento simbólico de poder contra o clube maior, um desafio direto à sua autoridade sobre as estradas estaduais. Em um incidente separado no mesmo dia, os bandidos tentaram enviar a mensagem oposta quando bateram na cabeça de um Cossack com um martelo e roubaram seu colete, depois que o cara se recusou a remover seu pet inferior Texas. Em 1º de maio de 2015, o Departamento de Segurança Pública do Texas emitiu um aviso para a polícia. Tanto os bandidos quanto os Cossacks eram considerados altamente perigosos, e eles temiam que a escalada estivesse levando a uma guerra de gangues total. A essa altura, você deve estar se perguntando como os cartéis e os Hells Angels se encaixam nessa rivalidade. A resposta é curta, mas complexa: guerras por procuração. Investigators have been combing through the parking lot of this Twin Peaks restaurant in Waco, Texas, where dozens of motorcycles and multiple dead riders marked the scene of Sunday's violent shootout. Bem escondidos nas sombras, os Hells Angels e os Losetas lutavam para controlar o Texas. Eles eram os mestres de marionetes por trás de todas as pequenas brigas relacionadas a drogas, as forças em guerra para controlar o negócio de distribuição de drogas no estado, o HAMC, a maior gangue de motoqueiros dos Estados Unidos e do mundo, e os Losetas, um cartel mexicano relativamente novo, sanguinário e sádico, que surgiu como uma organização independente do braço armado do Cartel do Golfo em 2010. A rixa local entre os bandidos e os Cossacks era apenas um pequeno reflexo de uma luta de poder criminosa transnacional muito maior. Como aliados criminosos, os bandidos deveriam limpar as estradas para o produto dos Losetas. O cartel os forneceria com drogas e lhes designaria pontos de entrega. É aqui que o resto dos motoclubes entra em jogo. Os Cossacks, embora um clube menor do Texas, são descritos como sendo afiliados aos Hells Angels. Estas são palavras importantes, porque os Hells Angels são uma empresa mundial considerada um sindicato do crime organizado pelo governo dos Estados Unidos. Não importa o quanto eles neguem, o HAMC é o equivalente local de um grande cartel dentro dos Estados Unidos e além.
Eles estão envolvidos em tráfico de drogas, assassinato e violência em 6 continentes. E se você ainda não adivinhou, os Hells Angels tinham uma longa história de rivalidade com os bandidos, incluindo banhos de sangue distantes e bombásticos como a Grande Guerra Nórdica de Motoqueiros, que assolou a Escandinávia de 1993 a 1997. Claro, eles teriam um problema com os bandidos sendo marionetes dos losetas. Agora, com este contexto complicado, podemos ver além do que as notícias pintaram para o público. Uma briga de estacionamento sem sentido que saiu do controle. Mas nenhuma briga de estacionamento termina com 9 pessoas mortas, certo? Não é todo dia que você vê um motoqueiro covarde tentando cortar a garganta de outro por trás. Não, o tiroteio de Waco foi uma batalha, e um mercado de drogas multibilionário era a recompensa. Police say the rumble erupted over a parking issue, starting with fists and feet inside and quickly escalating to the parking lot with chains, clubs, knives and firearms. 17 de maio de 2015, restaurante Twin Peaks em Waco. Os bandidos agendaram uma reunião regional da Confederação de Clubes e Independência, uma espécie de terreno neutro para motoclubes e pilotos independentes discutirem assuntos de motoqueiros e inclinações políticas. A ideia deles era que a reunião fôsseis e uma demonstração de força, uma declaração de que Waco não era uma cidade dos Cossacks. Os Cossacks, no entanto, decidiram comparecer à reunião sem serem convidados, e pelo menos uma dúzia de policiais locais e estaduais já estavam por perto para monitorar a tensa reunião. Mas tudo deu errado quando os Cossacks e seus aliados, incluindo membros dos Scimitars e dos Mongols, tomaram a área do pátio reservada para a reunião. Não está muito claro quem deu o primeiro soco ou se alguém realmente tentou atropelar outro motoqueiro, mas o caos irrompeu como chamas. Segundo testemunhas, havia armas visíveis por toda a parte, e o barulho foi rapidamente dominado por tiros de armas semi-automáticas, facas, correntes, canos de metal e punhos. Imagens de vídeo do evento capturaram o horror. Pessoas fugindo, pessoas atirando, pessoas sangrando correndo em todas as direções e se abaixando para se proteger. A polícia respondeu rapidamente ao tiroteio e invocou o protocolo de atirador ativo, uma permissão direta para usar força letal após ser alvejado. A equipe da SWAT acabou com a briga em minutos, e na cena do crime sangrenta, pelo menos 4 homens teriam sido atingidos pelas balas da polícia. As autoridades recuperaram pelo menos 475 armas do local e apreenderam mais de 130 motocicletas. SWAT teams fired back, ending the brawl within seconds. At least 100 bikers were detained, and on surrounding freeways, police pursued other riders for questioning. As consequências legais do tiroteio de Waco foram um desastre. O então promotor distrital, Abel Reina, tomou a decisão controversa de prender e acusar todos os presentes. Se tivessem um pet de motoclube, eram presos. Os policiais algemaram quase 200 pessoas, incluindo uma mulher chamada Morgan English, que nem era membro de um clube. Eles prenderam tantas pessoas que tiveram que reuni-las no centro de convenções de Waco para processamento. A resposta da promotoria foi amplamente criticada, pois eles adotaram essa estratégia de tudo ou nada, na qual acabaram indiciando 177 pessoas presentes no incidente. Esta estratégia legal foi considerada uma completa zona desde o início, por um promotor especial, no caso. Eles emitiram mandados, preencha os espaços em branco, por envolvimento em atividade criminosa organizada. Isso significa que não havia ninguém sendo oficialmente acusado por qualquer assassinato ou espancamento específico. Os mandados alegavam que cada pessoa presa era membro de uma gangue de rua criminosa que conspirou para cometer assassinato, assassinato capital ou agressão agravada. Com esses procedimentos ridículos em vigor, especialistas jurídicos condenaram a abordagem como excesso descarado. A investigação se tornou motivo de riso imediato por ser feita completamente às avessas, já que eles primeiro acusaram as pessoas e depois procederam à investigação. Apesar dos 155 indiciamentos efetivos, apenas Jake Carrizal, um membro dos bandidos, foi a julgamento. O estado do Texas gastou $1,5 milhão neste circo de 6 semanas, que terminou em um júri emperrado e um julgamento anulado em novembro de 2017. Após um fiasco de 4 anos, eles obtiveram um total de 0 condenações. Vamos repetir: após 9 mortes, 18 pessoas feridas e milhões de dólares dos contribuintes gastos em processos judiciais, ninguém foi para a prisão pelo tiroteio de Waco em 2015. The Waco prosecutor, Abel Reina, who pursued charges against more than 100 bikers following a deadly 2015 shootout, is now out of a job, thanks in part
to local bikers. Os motoqueiros foram os que responsabilizaram a polícia pelo incidente, enquanto longe, do outro lado da fronteira, o cartel dos Zetas foi o único vencedor nas guerras por procuração, garantindo seu domínio sobre o tráfico de drogas enquanto ainda mantinham seus peões no lugar.